instrumento para trabalhar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vimos semana passada Jeroboão e toda a descendência idólatra, né? Vimos o quanto ele conseguiu desviar o norte lá, né, Israel, do caminho de Deus. Vimos de que forma ele colocou lá, primeiramente, os bezerros de adoração, depois poste ídolo, né, e adoração a Baal. Claro, isso tudo não foi ele que fez, né? Mas ele colocou 2 bezerros de adoração, e aí veio o rei Jezabel, era a esposa, e ele era o rei. De novo eu empaco no nome do. Esses dias já empaquei já no nome do marido dela agora. O nome do rei. Primeira Reis. Oséias? Não. Acabe. Rei Acabe. Ele coloca lá o poste ídolo, os profetas de Baal. A esposa dele, a Jezabel, ela era do povo filisteu. Então ela vinha se não me engano, ou da Fenícia. Os fenícios, na verdade, também tinham sua origem lá no povo filisteu, né? Então, quando ele casou, ela não era de Israel, ela era alguém de fora, né? E quando ela veio para Israel, então ela trouxe a crença de Baal junto, né? E aí ele já colocou lá a adoração a Baal também. E aí, depois disso, a coisa só desanda, né? Enfim. E hoje a gente vai ver, então, o que acontece no sul. Né? A descendência de Davi, Salomão, e agora em diante, o que acontece no sul? Então a gente vai dar um passo bem com isso. 1 Reis, capítulo 11, a gente viu lá já esse texto, eu vou relembrar ele só para a gente ver de onde é que dá essa bifurcação, né? Reino do Norte e Reino do Sul. 1 Reis, capítulo 11, os versículos, a partir do versículo 1, 11, 1. Isso aí vai falar de Salomão aqui, né? Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéreas. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Então aqui a gente já vê, Deus já tinha alertado, não faz isso, elas vão desviar vocês da vontade de Deus. Continuando, tinha 700 mulheres princesas. 11, versículo 3 agora. 1 Reis 11, 3. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram seu coração. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E a gente na sequência vai ver que é justamente isso que faz com que Salomão perca. O reino é dividido, não na vida de Salomão, por amor de Davi, né? Vem lá o profeta falar com Salomão, não é no teu tempo, mas vai ser com teu filho, certo? Aí no tempo de Roboão, certo? Salomão morre, Roboão, que é filho de Salomão, então vai assumir. Isso a gente vai encontrar lá no capítulo 12, versículo 3 em diante. Capítulo 12, versículo 3 em diante, diz assim: assim mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a congregação de Israel, que era o reino do norte, né, vieram a Roboão e lhe disseram:
teu pai agravou o nosso jugo. Mas agora alivia a dura cerviz de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Respondeu Roboão: ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Como aconselhai vós que se responda a este povo? Então Roboão, ele era um rapaz novo, estava assumindo o poder agora. O reino do norte, Jeroboão, já se colocava como líder lá, né? Veio lá conferenciar com Roboão: como é que você vai governar? Como é que você vai dirigir o nosso país? Porque o teu pai colocou uma dura serviço. O serviço, muito trabalho, muito imposto, era pesado. E eles falaram: agora, dependendo de como é que você vai conduzir o nosso país, que a gente vai se submeter. E ele falou: então me dá 3 dias. Até aqui foi sábio, né? Foi sábio, né? Me dá 3 dias, não vou responder agora, né? Espera 3 dias que eu vou dar resposta. Muito bem. Consultou os mais anciãos, os mais velhos, que acompanharam todo o trabalho de Salomão. Sábio, muito sábio, né? E eles falaram: olha, alivia o peso desse povo, não impõe mais impostos, porque esse povo vai te servir, esse povo vai se submeter a ti. E aí ele ficou pensando: poxa, mas eu vou consultar também um outro grupo de pessoas. E agora a gente vai ver que grupo de pessoas ele vai consultar. Lá no versículo 10. Versículo 10. Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai, a cintura do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Eles disseram: olha, se você aliviar, esse povo vai desobedecer. Você tem que mostrar força, você tem que mostrar poder, você tem que mostrar quem manda no negócio. Se você não mostrar quem manda, eles vão montar e vão mandar em você. Né? Jovem todo. E o interessante, a gente não lê esse texto, mas eram jovens que viveram no período dele, eles viveram no ambiente dele. O que acontece? Essa geração era a geração dele. Não era aquela geração que ralou para conseguir levantar todo o império. Era uma geração que já pegou a coisa pronta. Então, eles não sabem o preço que foi pago para conseguir chegar até lá. E então, eles acabaram colocando tudo a perder. Né? A gente sempre diz, né, que uma geração ergue. Vou voltando. Sentar? Por favor. Um pouquinho atrasado, desculpa. Tranquilo. Então, uma geração levanta, a outra geração ela desfruta e a terceira geração destrói, né? Mais ou menos isso, né? Mas é mais isso que aconteceu, né? Davi levantou, né, todo o reino. Claro, Salomão aumentou ainda mais, ele ainda conservou, né, o reino, mas Roboão botou tudo a perder. Né? E aí então a conclusão disso, a gente vai ver lá no versículo 13, respondeu o rei ao povo, né, asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, né, então ele respondeu de uma forma brusca, áspera. Aí o versículo 17, ou 15 e 16. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança do filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi,
então Israel se foi às suas tendas. Então a expressão aqui é o seguinte, né? O que nós temos com Jessé? Jessé quem que era? Era o pai de Davi. O que a gente tem com essa família aí? Né? Então, ó, Israel, vai para as tuas tendas, né? E Davi, cuida da tua casa. Davi, que no caso, né, Reino do Sul, né? Cuide lá da questão de vocês, que a gente vai cuidar da nossa. Então, justamente, aí essa foi a consequência, foi a ruptura, né? Foi por causa do quê? De Roboão? Não, foi por causa do pecado de Salomão. Então, na verdade, isso tudo acabou acontecendo. Deus já sabia, também foi profetizado, né? Essa mudança que ia ser instaurada lá na frente, ela já tinha sido profetizada a Salomão. Aí foi reforçada ainda no período de Roboão, que acaba efetivando aí essa ruptura, né? Enfim, Reino do Norte a gente já estudou semana passada. O que acontece com o Reino do Sul? O Reino do Sul agora, ele vai girar em torno de reis que vão buscar a vontade de Deus e alguns reis que vão se desviar. A gente vai ver um pouquinho o que acontece no Reino do Sul, é bem interessante. Alguns realmente têm um coração piedoso, um coração voltado para fazer a vontade de Deus, e outros já se perdem completamente, introduzem idolatrias assim, as mais absurdas no Sul, tá? Que é o que? Toda a descendência de Davi, todos os reis de alguma forma são descendência de Davi, certo? Era uma promessa que Deus tinha dado a Davi, que no trono nunca faltaria um descendente dele, né? Pela obediência dele, certo? Então, se existe bênção na obediência a Deus, existe. E os nossos filhos podem colher bênçãos por causa da minha obediência? Podem. Eu creio muito nisso. De que legado eu dou à minha geração? Que legado eu vou deixar para os meus filhos? Tá? Isso é uma decisão minha. O que eu quero deixar de herança para os meus filhos? E não só agora pensando na questão financeira, porque muitos pensam na questão financeira. O financeiro é apenas um reflexo, é só uma área da minha vida. Mas que fé eu vou mostrar para os meus filhos? Que fé eu vou deixar para eles? A mesma fé que eu recebi dos meus pais? Ou algo a mais? Porque eu tenho 3 opções de legado. Em primeiro lugar, eu posso deixar um legado pior. É a primeira. Posso deixar um legado pior. Recebo um legado dos meus pais, sou muito relapso, sou muito relaxado, tanto na questão familiar, quanto na questão espiritual, quanto na questão financeira. Gasto mais que eu recebo, não dou a mínima nos valores familiares, do tipo disciplina de filhos, não estou nem aí, relacionamento matrimonial, não estou nem aí. Fisicamente, não estou nem aí com a minha saúde física, me estouro com um monte de bebida, de um monte de vícios, tá? Que legado eu vou estar deixando? Vai ser bênção para a minha família, para os meus filhos? Não. Tudo isso vai influenciar eles, tá? Tudo isso vai influenciar eles. Então posso deixar um legado pior do que eu recebi. Posso deixar o mesmo legado. Posso empatar, né? Recebi dos meus pais e passo adiante aquilo que eu recebi. Nada melhor, nada pior. Mesma coisa que eu aprendi dos meus pais, os princípios, eu passo para eles. Amém. Passo uma geração em branco, né? Uma geração em branco, uma geração que não aparece, uma geração morna, uma geração que simplesmente ela se apaga, né? Quem foi fulano de tal? Não sei, né? As gerações que marcam são as ruins e as boas, né? Aquela mediana, a mediana não aparece, né? Agora, que eu gostaria de destacar, é aquela geração que vai impactar de uma forma positiva. Eu recebo uma herança dos meus pais, e herança que eu entendo aqui justamente não é só financeira, tá? Herança de princípios de moral, herança de cuidado do nosso corpo físico, cuidado dos princípios familiares e cuidado na área financeira também. Porque a herança a gente sempre pensa em dinheiro, mas existem várias heranças, estou destacando, existem várias heranças que a gente pode deixar. Eu recebo essa herança dos meus pais
e eu vou passar para os meus filhos alguma coisa. Só que a gente tem que entender o seguinte, que o que eu vou passar para os meus filhos é muito mais pelo meu exemplo do que pelo meu falar. Entendemos isso, né? Porque não adianta nada falar uma coisa e viver outra. Ó, meu filho, você tem que fazer isso. Mas eu sou completamente relaxado nessa área. Então, eles vão aprender muito pelo nosso exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso buscar me disciplinar no meu corpo físico, da questão da saúde, da questão da alimentação, da questão da saúde física, né? Posso mostrar para os meus filhos ética no trabalho, posso mostrar para os meus filhos a disciplina também em casa, com a família, minha dedicação como pai, como marido. Eles vão ter um bom exemplo como pai, como marido, certo? E posso também deixar uma herança financeira, certo? Eu recebi algo, mas eu quero deixar algo um pouco a mais para eles, né? De incentivo, de capacitação, de estudo. Não tive tanto estudo, mas vou pagar uma faculdade para eles. É uma herança? É uma herança. Então tudo isso que eu estou passando para eles, eu vou tentar passar um pouco mais daquilo que eu recebi. Significa que é a geração dele, só que tem que passar isso com sabedoria. Porque se eu der tudo de mão beijada, ele vai pegar isso tudo e vai jogar fora. Mas se eu passar de uma forma sábia, ele vai saber aproveitar isso e usar isso como trampolim para alcançar ainda coisas maiores, coisas que eles nem eu não alcancei isso, nem os meus pais alcançaram isso, mas coisas ainda muito maiores eles podem alcançar. Eu vou pensar na questão religiosa, espiritual. Eu recebi um legado dos meus pais. Eu trabalhei esse legado, esse conhecimento de fé que eu recebi. Eu creio que eu acrescentei bastante aquilo que eu recebi. E quero acrescentar ainda mais. E o que eu vou repassar para eles, eu estou tentando repassar para eles, pode impulsionar eles a alturas muito maiores do que aquelas que eu tenho galgado até hoje. Entendemos isso? Uhum. Então, está na minha mão o que vai ser a geração que vem. Eu sou responsável em passar algum legado. Ok? Certinho até aqui? Dessa forma, a gente pode ver aqui alguns reis deixando legados extraordinários, outros reis destruindo aquilo que eles recebem de uma forma assim extraordinária também. Vamos ver um exemplo disso. Capítulo 15, versículos 1 a 5. Vai lá para o capítulo 15. Primeira Reis. 1 Reis 15, versículos 1 a 5. Então, depois de Roboão, quem assume o reinado é o filho dele. Deixa eu ver aqui. Abias, Estava tentando achar só o texto que vai falar. Abião. Houve guerra, Roboão. O próprio versículo 1 anterior, né, o 14:31, vai dizer assim, né, Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Era o nome de sua mãe Naamá, amonita. Então a própria mãe de Roboão, o nome de sua mãe Naamá, amonita, e Abias, seu filho, reinou no seu lugar. Então olha só, esse Abias, ele já era uma união. Na minha tradução diz Abião. Abião. Bom, Abias, depende talvez da versão, né? Uhum. Mas o próprio Abias, ele vem de um casamento misto aqui, de Roboão, teoricamente descendente de Davi, temente a Deus, de uma mãe, Naamã, que ela era amonita, de Amon. Certo? Então aqui já existia um casamento seguindo o exemplo do pai, né, Salomão, que teve várias, Roboão seguiu o exemplo, né, e agora veio o neto, Abias é neto de Salomão. Veja o que acontece, capítulo 15, versículos 1 em diante. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abissalão.
andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi completamente leal para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Pois Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado em tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Eu achei interessante como é que a Bíblia vai descrevendo aqui, né? Ela vai puxar lá Davi, Salomão, Roboão, Abias. Ele vai falar de Abias, mas ele faz um histórico lá de trás. Ele falou que Abias ele não andou nos caminhos do Senhor, assim como Roboão não andou, assim como Salomão já tinha se desviado, né? Mas ele falou que isso tudo foi mantido porque Davi ele foi reto em tudo que ele fez, a não ser na questão de Urias. O restante está tudo certo, né? O restante está tudo certo. Davi foi um homem reto. A gente viu na lição de Davi sobre isso, né? Mas então Abias ele foi um rei também que a gente pode ver um pouquinho desse legado, né? Davi um cara que conseguiu manter, Salomão ali que a coisa desviou. Aí Roboão foi, né? Abias também foi por esse lado, né? Então aqui a gente poderia dizer, poxa, mas está tudo dando errado, né? A coisa está descambando. Agora, vamos ver lá, a gente está no capítulo, a gente leu capítulo 15, 1 a 5, capítulo 15, versículo 9 em diante, rei Asa. Então o Abias acaba morrendo, né? E aí assume o filho de Abias, que é o Asa. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Até a Maaca, sua avó, depois da dignidade de rainha-mãe, porque tinha feito uma abominável imagem ao poste ídolo. Asa derrubou esse ídolo e o queimou no vale de Cedron. Embora ele não tenha tirado os altos, o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. Trouxe para a casa do Senhor, tá, por aí vai. Então só para a gente ver que quando a gente acha que as gerações estão se desviando, vem um lá, o Asa, que novamente corrige. E aí ele diz, né, os prostitutos cultuais, porque havia prostituição cultural, né? Então eram pessoas que o sexo era uma forma de cultuar a demônios, a identidades demoníacas, eu vejo assim, né? Então, coisa assim, poxa, mas tão distante da lei de Deus, da vontade de Deus, né? Já tinha ido, em 3 gerações a coisa tinha ido descambado muito já, né? De Salomão, Roboão e o outro lá, o Abias, a coisa já tinha descambado tanto que quando chega a Asa ele corrige, né? Não foi perfeito, ele diz que nos altos, né, nos montes mais altos, em alguns locais ainda havia locais de adoração, mas ele conseguiu novamente retornar a Israel bastante para aquilo que era a vontade de Deus. O Asa era primo do Abias, né? Não tinha irmãos, não havia uma sucessão, tinha que seguir alguém da família? Tá, ele vai falar aqui da avó, ó, até Maaca, sua avó. Tá vendo lá no versículo 13? Sim. Aqui para mim fala sua Sua mãe também. Sua mãe. Sua Até mãe. Maaca, Por isso até que Maaca, sua mãe. pensei que era irmã do o Abias e o Asa. Da minha avó. Mas aí fala Ele de Asa é Absalão. filho do Abião. Expulsou do país Então os tem prostitutos duas cultuais Aqui diz os Sua avó sodomitas. chamava-se e se Maaca, desfez de todos os livros que seu pai havia feito. Chegou até depois sua avó, Maaca, Aqui diz até a Maaca, sua Aqui só mãe. fala que Davi seu pai. Da Então, fala Davi posição seu da pai, minha porque mãe, diz que é. tem que ser de Para mim, Davi. na nossa também marca mãe. Eu acho que tem 2 traduções diferentes. Uma Eu já marca vi como uma avó, outra marca tradução como mãe. aqui, tá?
Essa outra tradução, ela também é portuguesa de King James. Agora não quero mais Não, mudar. Absalão era avô dela, então, do Asa. Segundo aqui, mas se for avó, então já é. Ele relaciona duas vezes essa Maaca, uma vez como mãe e outra vez como avó. Lá no versículo 10, 41 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Isso. Mas aqui o nome de sua avó. Estranho, E depois né? a sua mãe. E depois ele relaciona ela como sendo a Só sua mãe e a avó fossem as duas com o mesmo nome. de Pode ser. mãe. Mas as duas são filhas do Do Absalão. Absalão. Aí não, né? Aí não dá. E mais embaixo também é marcar sua mãe. Às vezes essa questão de filho e a descendência ela não fica muito clara nos escritos hebreus. Porque às vezes ele chama de pai, vocês podem ver até que Davi ele é muito relacionado aqui, assim como Davi seu pai. Não é que Davi era pai de Asa, mas por ele seguir o mesmo exemplo de Davi, ele se torna pai. Né? O nosso pai Abraão, Sim. lá no Novo Testamento, Jesus, né, na discussão de Jesus com os fariseus, né, não, nós temos por pai Abraão. A questão, às vezes, ela diverge aqui nessa questão de paternidade, maternidade. Eles vão muito mais, às vezes, pelo exemplo que estão seguindo, coisa assim. Né? Mas, enfim, aqui a gente sabe que é dessa descendência, seja a Maaca, a mãe ou a avó, está na linhagem. A Né? sua tradução é de qual? De Almeida? Não, essa é contemporânea. É João Ferreira de Almeida contemporânea. Essa aqui também é João Ferreira de Almeida. Mas aí tem uma Essa aqui também. diferença da contemporânea para a revista atualizada e revista corrigida. Tá? Mas A contemporânea era um pouquinho diferente. Mas o Abias, então, o Roboão não tinha mais filhos, só tinha o Abias? Para suceder? Não, com certeza ele deve ter tido mais filhos, porque naquela época tinha vários Se filhos. calhar o povo queria o Asa, porque devia ter mais. Se Né? fosse mais velho. E aqui continua dizendo Abião. 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 Nem sempre é. Não, aquilo. É Abião. Ok. Continuando. A gente viu então, as descendências aqui elas estavam se desviando, mas chega a Asa então para quebrar essa quebrou essa descendência que estavam desencaminhando. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Capítulo 22, versículo 41. Fazer uma confusão. Aí a gente vai ver Josafá. Aí ele vai falar bastante, nesses capítulos que a gente está pulando, vai falar bastante sobre o reino de Israel, o reino do norte, né? Porque ele vai conciliando um depois do outro, vai falar de Israel, Judá, segunda a sucessão real aqui, né? E aí vai chegar em Josafá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Então a gente sabe que Acabe, reino do norte, ele é extremamente idólatra. Nesse mesmo período, então, Josafá começa a governar no reino do sul. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Zili. Andou em todos os caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Josafá teve paz com o rei de Israel. Enfim, a gente vê então que a partir de Asa foi um rei correto, foi um rei reto, e a descendência dele já foi no caminho dele também. Então o Josafá foi um rei que buscou a vontade de Deus. Aquilo que eu falei antes, cada um é responsável pela herança que vai deixar. Alguns deixam a herança boa, mesmo que tiveram, de repente, Asa tinha tudo para dar errado, né? Não quer dizer que o meu filho vai ter se eu passar uma herança boa para ele, não quer dizer que ele vai ser o cara, né? Vai ser opção dele o que ele vai fazer com essa herança. Assim como Asa teve uma herança completamente negativa do seu pai,
mas Abias, né? E ele conseguiu reverter a situação. Já para o filho dele foi bênção. O filho dele caminhou no mesmo caminho que ele, Asa, né? Josafá caminhou no mesmo caminho de Asa. Vamos pegar agora um pouquinho mais adiante, de 41 e 43 também. Agora vamos ver um pouquinho o lado obscuro, quando começam a se desviar. 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, aqui também vai falar de Elias, Eliseu, vai falar bastante do reino do norte, a sucessão dos reis do norte, o jeito que eles começam a se afastar de Deus, aí vem profetas alertando e tudo mais, né? Tem bastante experiências aqui de Elias e Eliseu. Vamos agora lá para o capítulo 21, 2 Reis 21, versículo 1 em diante. 2 Reis 21, versículo 1. Pula bastante, né, gente? É interessante quando a gente começa só a estudar só um lado, só Judá. Você vai entender de repente melhor se você desmembrar isso, né? E estudar só Israel do norte ou só Judá no Reino do Sul, porque aí às vezes ele vai pulando de cima para baixo, de cima para baixo, e a gente vai acabar se confundindo pouco, né? Porque ele pega a linha do tempo, né? A gente fizer uma linha do tempo. Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele tem a linha do tempo aqui. Então, Davi está onde? Em 1200 e alguma coisa? Será que é isso? 1200, né? 1200. Tem as linhas de tempo lá no final do livro. Acho que 1200, por aí. E aí ele vai vir aqui para Salomão e tudo mais, né? Aí, onde divide o reino, que ano que é? 700? Não. 922 ou 587? 922, né? Então, em 922, aqui em 922, divide o reino, né? Judá e Israel. O que ele faz? Essas datas aqui, que vão continuando, ele vai trabalhar ela paralelo, né? Ele vai falando às vezes de Israel e às vezes de Judá. Israel, Judá, porque ele está seguindo o cronograma dele, né? Ele não pega aqui, agora eu vou falar só de Judá, e passa as datas e a sucessão de reis aqui de Judá. Existe uma sucessão de reis aqui, existe uma sucessão de reis aqui em cima, né? Ele vai trabalhando elas em paralelo, né? Como se fosse um timer, ele vai estar passando aqui assim, né? Então ele vai pegar, de repente até apagar essa parte do meio aqui, né? Porque a história se divide aqui. Então ele vai estar escrevendo o livro, conforme o tempo vai passando, ele vai fazendo essa leitura aqui. De 922 ele vai até quando? 587. 587. Onde então é levado para o exílio, ela termina, e aqui ele continua, né? O rei Oséias. E aqui vai terminar em Jesus. Certo? Então aqui ele vai continuar nessa cronologia aqui, vai para o exílio, depois volta, enfim, né? Mas é mais ou menos isso, ele está contando essa sucessão aqui, né? Por isso que ele vai pular do Reino do Norte para o Reino do Sul, sempre sucessivamente. A gente pegou semana passada Israel e agora a gente está pegando Judá, certo? Por isso que a gente acaba conseguindo entender um pouco melhor, né, a sucessão aí. Depois do cativeiro de Israel nunca mais voltou, né? Não. Só há poucos tempos atrás o país de Israel é que foi também, né, em 1900 e qualquer coisa, né? Foi aqui antes. Agora não me lembro a data certa, que houve depois da Guerra dos 6 Dias, não sei o quê. É o Estado de Israel. O Estado de Israel é formado novamente com um território já, né? Território, porque até então não havia território. Só que ainda até hoje estão brigando por causa do território. Onde é que fica? Palestina. Palestina. Palestina, faixa de Gaza. Obrigado até Até Jesus. Muito bem. Continuando então, capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Refzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios, que o Senhor desterrara
de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Também levantou altares a Baal. Fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel. Adorou a todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios, na casa do Senhor. Fez passar o seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos e adivinhações, e tratou com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mau aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Também pôs uma imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não mais farei andar errantes os pés de Israel da terra que dei a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não deram ouvidos. Manassés de tal modo se fez errar, que fizera pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Aqui a coisa fica escura, fica tenebrosa, né? Esse Manassés, e ele faz uma relação aqui de que forma que ele consegue se desviar completamente do propósito de Deus. Acho que ele não gostava do pai dele, então, para fazer isso, né? Parece que não. Não tinha respeito nenhum pelo pai. Então, ele, para começar ali, né, fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios, conforme a abominação dos gentios. Então, ele pegou o exemplo dos gentios e fez igual. Na verdade, não fez igual, fez pior. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, que o Senhor Deus tinha que ele desterrara. Desterrar significa tirar a terra. Desterrar. Tirar da terra. Então, ele pegou, fez aquilo que as pessoas antes estavam fazendo na terra, ele estava fazendo aquilo que eles estavam fazendo antes. Muito bem. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Então, o pai dele, Ezequias, tinha destruído os altos. Os altos, justamente, que alguns, o Asa, o Abias, tinham deixado, esse tinha tirado. E agora, o Manassés colocou de novo. Seu pai tinha destruído também, levantou altares a Baal. Baal, reino do norte, o rei... Jeroboão não. Acabe. O rei Acabe, Jezabel, eles tinham instaurado ali a adoração a Baal, poste ídolo. Olha só o que acontece. Fez um poste ídolo como fizera Acabe, rei de Israel. Então, mesma ideia que Acabe teve, ele olhou, opa, gostou, vamos copiar. Né? Legal isso. Nessa tradução fala um bosque, né? Em vez de poste, é bosque. Bosque. Adorou a todo o exército dos céus e o serviu, que significa astros, né? Astrologia. Edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém meu nome. Então ele levanta altares dentro do templo a outras entidades. Também edificou altares em todo o exército dos céus e em ambos os átrios da casa do Senhor. Significa que ele colocou dentro do átrio, santo lugar, santíssimo lugar, dentro dos átrios, ele colocou coisas de astros, astrologia, adoração a astros, dentro do templo de Deus. Coisa da feia, né? Não, o que tinha de ruim ele conseguiu fazer. O exército do céu é isso que ele fala? Né? Exército do céu justamente são os astros. Agora olha só, fez passar seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos, adivinhação e tratou com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Ele matou o seu próprio filho. Justamente. Sacrificando o seu próprio filho. Né? Porque essa era uma prática lá do mal, né? Os caras queimavam, né? Prática até Astarote. Astarote, era o culto mais baixo.
Imagina que situação que chega. E isso tudo aqui em Judá, Reino do Sul. Né? E ele teve educação que teve, né? Enfim. Deus. Continuando. Deixa eu ver aqui. 7. Também pôs uma imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa do Senhor. Disseram, Davi. Então, além do poste ídolo que ele tinha copiado lá do Reino do Norte, ele fez mais um poste ídolo e colocou aonde? Dentro do templo. Né? Que mais? Versículo 9. Eles, porém, não deram ouvidos, né, àquilo que Deus queria que eles fizessem. Manassés de tal modo fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Significa que eles se chegaram a uma situação pior do que aquela que estava antes deles virem. E justamente, por que Deus tinha tirado o povo cananeu do território de Canaã? Por causa das práticas idólatras. E agora o povo de Deus, denominado povo de Deus, está fazendo pior do que aquilo que estava antes. Significa que se Deus não poupou o povo que estava lá, né, também não vai poupar o povo dele, porque é a atitude deles que diferenciaria eles dos outros povos. Vocês lembram que Deus queria usar Israel para mostrar o padrão ético, moral para as nações. Eles eram para ser um espelho para as nações do que Deus queria que eles fizessem. E agora, o que eles estão mostrando? Pior. As atitudes deles estavam mostrando coisa pior. Então, vamos puxar isso para os nossos dias. Eu vejo o seguinte. O exemplo do Brasil agora, lá fora é piada. Sabe, a gente diz uma nação evangélica, uma nação cristã, né? Aí se vai se queimar. Né? Então, na verdade, nossas atitudes é que devem mostrar o que nós somos. Na verdade, as nossas atitudes vão mostrar o que nós somos. Né? Não é que devem, elas vão mostrar. Seja bom ou seja mal, não adianta eu falar uma coisa, a minha atitude é que vai mostrar o que eu realmente sou. Sabe? Então, há uma carência hoje em dia, né, do bom testemunho. Isso já naquela época, né, Deus cobrava muito. Na prática, a gente vai ver um pouquinho mais semana que vem sobre isso aqui. Sei que no ITVC a gente já viu um pouco sobre isso, né? Deus cobrando a prática da lei. Os profetas geralmente vinham falar, os profetas não vinham profetizar, vai morrer todo mundo, porque Deus está bravo com vocês. Não. O que os profetas vão dizer? Vocês se desviaram da lei. A lei de Moisés, vocês não estão praticando a lei. Então, os profetas sempre vão falar da lei de Moisés, porque a lei era padrão. Só que ele falou, vocês não estão praticando. E vocês estão praticando o oposto, o contrário daquilo que era para ser. Mas deixa isso para a semana que vem. Mas alguns têm aguentado uns anos obedecendo a lei, porque logo na primeira vez de Moisés, eles nem 40 dias deram, já estavam desobedecendo, né? Sim. Mas eles deveriam ter aprendido com tudo isso. As consequências do povo no deserto, as consequências da desobediência, as consequências. Eles já tinham um bom histórico, né, de fatos ali que já deveriam trazer uma certa memória para eles. Por isso é que agora entendo o dilúvio, né? Chegou um tempo. Sim. Antes, né? A justiça de Deus, né? Agora não faz mais porque eu prometeu, né? Senão... Vamos lá para o capítulo 21, versículo 10. Então disse Ezequias, 21, versículo, não, 10 eu errei o versículo aqui do capítulo. Disse o Senhor por intermédio de seus servos os profetas, Manassés, rei de Judá, cometeu esta abominação, fez pior do que tudo o que fizeram os amorreus que foram antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, hei de trazer tal desastre sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e o vira para baixo depois de haver limpado. Desampararei o restante da minha herança, entregá-lo-ei na mão de seus inimigos, tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos.
porque fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao restante dos atos, bom, aí ele vai falar de Manassés. Então, Deus chega nesse momento de Manassés e ele fica, ó, deu, né? Eu vou pôr um prumo, isso vai valer para Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Eu vou pôr um prumo. E o mesmo caminho que tem lá para a capital do Reino do Norte era Samaria, né? A mesma lei que eu vou cobrar de Samaria vai ser cobrada em Jerusalém também, que são as duas capitais, certo? E eu vou fazer juízo, tá? Porque foram no mesmo caminho, estão na mesma coisa. E eu vou destruir. Aqui ele já dá uma profecia de juízo. Os profetas aqui já dão uma profecia de juízo. Ó, vai acontecer isso, aquilo, outro. Eu vou virar de ponta cabeça. Eu vou né, virar do avesso. E aí a gente pensa, poxa, é agora. Será que vai acontecer agora? Será que tudo acabou? Né? Vamos dar uma olhadinha agora em 2 Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. 22, 1 e 2. Capítulo 22, versículos 1 e 2. Aqui é o filho de Manassés, que vai dar a sequência, né? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Que loucura isso, né? O Manassés tinha se desviado completamente, o cara fez loucura. Aí você pensa, não, agora o filho dele vai ser pior. Né? Se tem coisa ruim, não tem coisa ruim que não possa piorar, como dizem, né? E o que fez Josias? O oposto. A gente vai ver agora só uma pequena ação, versículo 11. Veja o que acontece lá no versículo 11. Eles estão fazendo uma reforma no templo, né? Ele mandou arrancar tudo do templo, né? Ele mandou tirar aquelas coisas, vamos fazer uma reforma no templo. Estão fazendo a reforma do templo, eles acham os rolos da lei. A lei que tinha sido esquecida. Ó, eles encontram. O que acontece? Versículo 11. Ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Quando ele ouviu o que estava escrito lá, ele falou, meu, a gente está fazendo loucura, a coisa está desandando. Versículo 13. Versículo 13. Ide consultar ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, não fizeram conforme tudo o que de nós está escrito. Ele estava desesperado. Nossos pais desobedeceram, não fizeram isso que está escrito no livro. Agora vão, consultem a Deus, procura um profeta, procura alguém que vai falar em nome do Senhor. E eles encontram uma mulher, uma profetisa. Olha aqui é o papel das mulheres. Né? Olha aqui é uma profetisa. Né? Lá no versículo 15. A profetisa, o nome dela é Hulga. Disse-lhe ela, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, trarei desastre sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, e meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Significa que eu falei, vai acontecer, vai ter ira, vai ter juízo. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor, direis,
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Visto que o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando viste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as suas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ao rei a resposta. Ele diz, ó, tu vai morrer que é melhor. Significa o seguinte, ó, a tua geração, você está legal, né? Você conseguiu se livrar, mas aquilo que aconteceu e aquilo que foi profetizado vai acontecer. Não vou voltar atrás. Agora, cada geração é responsável. Morreu com 39 anos. Eu não sei, agora não Ele assumiu com 8, reinou 31. Também. Certo. Então morreu. Morreu. Esse podia reinar mais tempo, né? Podia ter economizado aqueles anos do outro Mas, que... como Deus não ia tirar a maldição que já tinha dito que ia acontecer, essa aí foi a vida dele para não ver o que... a gente pode ver aqui, gente, que vai ter reis maus que vão reinar mais tempo do que alguns reis bons. Então não significa que o tempo de vida de cada um é muito relativo. Né? Cada um tem que cumprir um propósito aqui na Terra. Eu entendo isso. Né? Você cumpriu, amém. Deus já tem o dia certo. Né? Enfim, eu queria deixar então, até aqui, uma coisa que eu quero passar para cada um de nós. Você é responsável pela tua geração. Há tempo de mudar, há tempo de você trazer uma herança boa. Né? E claro, se eu recebo uma herança boa, é mais provável que eu possa seguir nessa herança, porque a palavra de Deus também diz, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e até a morte não se desviará dele. Então, eu creio muito nisso. Eu creio nessa herança abençoada que nós podemos deixar para a nossa próxima geração. Amém? Amém. Vamos